Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém, neste vídeo da tarde dessa terça-feira, dia 9 de março de 2021. O escritor Joel Rosenberg, esse que vocês estão vendo na tela, foi motivo de uma grande matéria, uma longa matéria do Jerusalem Post. O escritor é famoso pelos seus thrillers militares e está lançando um novo livro na praça, chama-se O Protocolo de Beirute. O livro trata de questões delicadas para Israel, para o Oriente Médio e para o mundo, claro. O tema central do livro é uma possível terceira guerra entre Israel e o Líbano, provavelmente ainda este ano. Há que se distinguir aqui a ficção da realidade. Na ficção, Joel diz sim, ou narra sim, uma terceira guerra entre Israel e o Líbano. Mas a sua projeção política, Israel entrará certamente ainda em 2021 neste conflito, que seria fundamental para a sua própria defesa, já que o Hezbollah está muito bem armado justamente ali pertinho no Líbano. Ele lembra, por exemplo, que na Segunda Guerra entre Israel e o Líbano, Israel recebeu 4.000 mísseis lançados pelo Hezbollah do Líbano. E diz que agora uma guerra, um confronto de Israel com o Líbano poderia ser infinitamente pior. 4.000 mísseis poderiam sim ser despejados sobre Israel. Porém, diferentemente da Segunda Guerra do Líbano, esses 4.000 mísseis seriam diários. Na Segunda Guerra de Israel contra o Líbano, 4.000 mísseis foram disparados no todo da guerra. Hoje, segundo Joel, 4.000 mísseis seriam diários, 4.000 mísseis por dia. Bem, aí nos lembramos de uma profecia que diz que Israel, sim, terá um grande dissabor, num futuro desconhecido, e Jerusalém seria destruída. Pois é, já imaginaram uma chuva de mísseis sobre a cidade santa de Jerusalém? Pois é, esse é o alerta que faz Joel. Mas o alerta vai muito além disso. Ele diz, por exemplo, que a Arábia Saudita será abandonada pelos Estados Unidos por uma questão muito cara para a esquerda norte-americana, os direitos humanos. O príncipe saudita, Mohammed bin Salman, foi formalmente acusado pelo Serviço Secreto de Israel, dos Estados Unidos, melhor dizendo, num relatório que Donald Trump não quis divulgar, de ter sido, sim, o mandante direto da morte de Jamal Khashoggi, o jornalista Jamal Khashoggi, morto de forma muito cruel e violenta na Turquia. Bem, Biden teve que divulgar isso e colocar Bin Salman como um inimigo dos direitos humanos, o que, claro, cria uma grande indisposição entre os Estados Unidos e o Reino da Arábia Saudita. A Arábia Saudita sempre precisou e muito das armas americanas. E mais do que nunca precisa agora, porque agora a Arábia Saudita é atacada quase que diariamente por mísseis balísticos disparados lá do Iêmen, do seu calcanhar ou da sua sola, por assim dizer. E os Estados Unidos, no momento, não estão fornecendo armamentos para a Arábia Saudita, porque o príncipe da Arábia é contra os direitos humanos. E aí, a Arábia Saudita teria que contar com quem? Bem, uma análise rápida do escritor diz que a Arábia Saudita finalmente pode contar com Israel, ou terá que contar por uma questão de necessidade, será obrigada a contar com Israel. E aí estaria formada uma aliança capaz, sim, de colocar os aviões israelenses, os bombardeiros e os caças israelenses, numa base muito próxima ao Irã, porque não restará alternativa nem para a Arábia Saudita, nem para Israel, atacar o Irã, assim que a situação ficar complicada, ainda mais complicada, para esses dois países. Mas o X da questão para Israel está ali no Líbano. Israel, diz o escritor, será obrigada a invadir o Líbano ainda este ano.
e entrar numa terceira guerra do Líbano, porque o Hezbollah está muito bem servido pelas armas iranianas e atacará em algum momento, sim, Israel. Joel Rosenberg é, além de escritor, um grande conhecedor da política do Oriente Médio. Reuniu-se já, inclusive, com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, entre outros líderes políticos da região. Neste último livro, ele trata de questões muito interessantes que, por sinal, concordam em quase tudo com o que este canal vem falando já há algum tempo. Primeiro, o grande poderio bélico hoje do Hezbollah. Segundo, a ausência dos Estados Unidos em relação à defesa que os Estados Unidos sempre ofereceram tanto a Israel quanto à Arábia Saudita. O autor destaca, assim, que os Estados Unidos deram uma guinada para o ano de 2012, para a América de Obama. Mas mais do que isso, agora com Biden, simplesmente afastou-se da Arábia Saudita. Está de relações quase que rompidas por conta do pensamento americano de esquerda do politicamente correto. Para os americanos que assumiram o poder, o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ofendeu, agrediu, passou por cima dos direitos humanos ao ser um mandatário da morte de Jamal Khashoggi. Daí porque os Estados Unidos teriam que colocar a relação com a Arábia Saudita na geladeira, o que colocaria o Oriente Médio numa situação bastante complicada. A Arábia Saudita, por sua vez, precisa contar com mão forte, ter um amigo forte. Forte, nesse caso, quer dizer um amigo com poder nuclear. Só lhe resta, no momento, Israel. Então, o autor também trabalha com essa possibilidade, a possibilidade que esse canal vem levantando já há alguns dias de um acordo militar de defesa entre a Arábia Saudita e Israel. Mas dois outros pontos são bastante interessantes na análise do escritor. Por exemplo, o poderio militar do Irã em fabricar os seus próprios mísseis. E também, claro, a provocação constante, permanente, tanto dos Houthis do Iêmen quanto do Irã em relação à Arábia Saudita e Israel para passar um recado, como se hoje, no momento, nem a Arábia Saudita nem Israel pudessem mais contar com os Estados Unidos. Bem, dois pontos, portanto, a serem bem destacados. Aquilo que o escritor colocou como uma diferença crucial entre mísseis do Irã e mísseis fabricados pelo Irã. Qual é a diferença? Há cerca de um ano e meio, provavelmente mais, desde o final de 2018, o líder do Hezbollah na Síria, no Líbano, melhor dizendo, Ramallah, tem afirmado que o Hezbollah possui em torno de 150 mil projéteis, entre foguetes e mísseis. E tem dito mais. Diz que esses 150 mil projéteis podem ter uma precisão cirúrgica, uma vez sendo lançados sobre Israel. Por quê? Porque são teleguiados ou guiados por satélite, podem ser guiados por satélite. Bem, mas isso foi em 2018. Acontece que esses mísseis foram fornecidos pelo Irã. Mas aí é que vem a diferença apontada pelo escritor. Foram fornecidos pelo Irã, mas também fabricados pelo Irã. Então, é bem possível que hoje não se trate mais de 150 mil mísseis ou 150 mil projéteis entre mísseis e foguetes, mas quem sabe 300, quem sabe até mais, porque se o Irã forneceu os seus mísseis, não quer dizer que foram mísseis comprados de terceiro. Já foi o tempo em que o Irã comprava mísseis da Coreia, da China ou principalmente da Rússia. Agora o Irã os fabrica. E o Irã, numa fabricação acelerada, pode sim ter dobrado a capacidade
do Hezbollah em atacar Israel, o que certamente comprometeria todo o sistema de defesa chamado Cúpula de Ferro. Como eu disse, essa cúpula de ferro entraria em colapso uma vez que Israel recebesse 4, 5, 10 mil mísseis por dia. Aí não tem defesa que resolva o problema. Motivo a mais para uma grande preocupação de Israel. Uma tempestade diária de mísseis, claro, pode sim, evidentemente, arrasar o país, uma vez que este não consiga interceptar sequer 20 ou 30% dos mísseis. O outro ponto é a notória ausência dos Estados Unidos, que passa sim um recado para o Irã e também para outros inimigos de Israel. Uma vez que os Estados Unidos não estarão lá para defender Israel, outros países podem sim encherem-se de orgulho e pensarem, bem, se os Estados Unidos não defenderem Israel, é sinal de que ela não conseguirá defender-se sozinha de tantos inimigos, pois então chegou a hora de atacá-la. Até mesmo a Rússia poderia pensar assim, porque não é uma possibilidade, já que, como diz a letra do poema, nações e países não têm amigos, apenas interesses. O amigo de hoje pode ser sim o inimigo de amanhã. Bem, por enquanto é isso. O que cabe destacar aqui é que os israelenses, pelo menos a cúpula política israelense, deve estar com muita saudade, mas muita mesmo, de Donald Trump. Aliás, o Jerusalém Post publicou hoje parte de uma entrevista, uma longa entrevista, que Netanyahu deu ao site. Nessa entrevista, Netanyahu diz, por exemplo, que não se arrepende de ter abraçado Trump fortemente. Pois é, está dizendo isso agora. Foi um dos primeiros a parabenizar Joe Biden, enquanto todo mundo na América contestava a vitória de Biden. Bem, c'est la vie, como dizem os franceses. Até depois.